cá, ó. Este homem perdeu o controle do veículo que dirigia na BR-282. E não é por ter se ferido que ele não consegue ficar em pé. Ele está bêbado. Uma rotina nas estradas. O vídeo foi gravado pelos inspetores da Polícia Rodoviária Federal que atenderam a ocorrência. Dos 12 mil acidentes nas estradas federais até agosto deste ano, quase 4.350 foram provocados por motoristas que não respeitaram a sinalização ou as leis de trânsito. Ou seja, a cada 3 acidentes, um teria sido evitado se a lei fosse cumprida. A proporção em relação ao número de mortos é ainda maior. 44% das mortes foram causadas por acidentes provocados por quem não seguiu a lei do trânsito. 165 pessoas morreram assim, somente nas rodovias federais catarinenses. Uma frase que eu achei muito interessante, ele disse que o acidente é a infração que não deu certo. A grande maioria, praticamente todos os acidentes de trânsito, eles são precedidos de uma infração de trânsito. Então o motorista que não respeita a legislação, não respeita o limite de velocidade imposto, ele não está acreditando em critérios técnicos do engenheiro de tráfego que foi lá, fez estudos e determinou que aquela velocidade naquele ponto é 80, 100 km por hora. Uma imagem que tornou-se comum nas grandes cidades são as chamadas bicicletas fantasmas, as ghost bikes. Cada uma representa um ciclista morto em um acidente de trânsito. A jornalista Marina Impinotti produziu um documentário sobre as ghost bikes de Florianópolis. As histórias de cada uma dessas bicicletas brancas revelaram que o que provocou a maioria das mortes não pode ser chamado de fatalidade. Florianópolis não tem uma malha de ciclovias e ciclofaixas adequadas. Então, muitos dos acidentes são na SC401, que o ciclista vai transitando pelo acostamento, e os carros passam em altíssima velocidade super perto deles. E do ponto de vista do motorista, não digo todos, mas uma boa parte envolvia acidentes que ocorreram 5, 6, 7 horas da manhã, horário de saída de balada, com motoristas comprovadamente embriagados, mas que não estão condenados por isso. O estudante Nicola Zanella sobreviveu a um desses acidentes. Ele pedalava com um amigo quando os dois foram atingidos por um carro. O amigo morreu na hora. Na manhã de domingo, eu e meu amigo Emílio, a gente foi andar de bicicleta para um churrasco do pessoal do Kung Fu. E ao passar pela SC401, na altura da Madeireira Florianópolis, se não me engano, eu desacordei, né? A gente foi atropelado por um carro que vinha em zigue-zague, aparentemente alcoolizado, e ele passou por trás da gente, me jogou para a grama e o meu amigo Emílio foi jogado para cima do carro. O processo se estendeu ao longo de 1 ano e meio quase. O resultado final do processo foi uma perda de direito, né? Perdeu a carteira de motorista, teve que fazer ações, né? Reeducação, pagou um salário mínimo uma vez para mim e para a família do Emílio. E eu acredito que o peso na consciência dele, né, pelo um evento, mas judicialmente foi isso. Civilmente a gente entrou em acordo e foi acertado um valor compatível para ambos via nossa requisição, né. A lei, a partir do momento, passou a aceitar outras formas além do bafômetro, né, caso a pessoa não queria. Acho que pelo menos definiria melhor o que seria, né, se ele tivesse realmente sóbrio e tivesse dormido, traria não só uma tranquilidade para ele, mas para a gente também, que daí sim se transformaria em um acidente e não em um caso de alcoolismo, um crime, né? Andrei Damasco também sobreviveu a um acidente de trânsito. Ele voltava para casa com a namorada quando o carro dos dois foi atingido por outro que estava a 110 km por hora e furou o sinal vermelho. A jovem morreu. O motorista chegou a ser acusado por homicídio culposo, mas a perícia e as câmeras de trânsito comprovaram que ele dirigia acima da velocidade permitida e desrespeitou o sinal fechado. Com isso, o acidente passou a ser considerado um homicídio doloso e o motorista será julgado pelo tribunal do júri. No começo eu tinha perdido a esperança, porque deu como culposo. E agora, há 2 anos atrás, como eu soube que ele ia para júri popular como doloso, então para mim foi um alívio.
sabendo que existe justiça ainda, coisa que eu não confiava. E hoje eu já confio e espero que dê tudo certo. O tribunal do júri só é aplicado para julgar casos em que o réu é processado por ter cometido um crime contra a vida de forma intencional. Ou seja, se o motorista é levado ao banco dos réus, isso significa que para o Ministério Público não foi um acidente, algo inevitável, que provocou a morte da vítima. O que houve foi um crime, um assassinato. São corriqueiros os casos de acidente de trânsito envolvendo condutores alcoolizados, em excesso de velocidade dentro do nosso perímetro urbano, que ensejam sim a responsabilização por dolo eventual. E as pessoas vão ser submetidas ao tribunal do júri. Ou seja, a sociedade vai julgar e a sociedade vai dizer, eu costumo sempre dizer isso no tribunal do júri, a sociedade vai dizer se aceita e se permite esse tipo de comportamento. É muito importante a participação e o acompanhamento no tribunal do júri, porque a gente verifica que a sociedade, de fato, muitas vezes as pessoas reclamam da justiça, reclamam da morosidade, e quando vem para o júri, as pessoas escolhidas, elas têm a possibilidade de julgar um semelhante por uma situação corriqueira, que pode acontecer com qualquer um, que evidentemente vai estar cometendo uma conduta errada, que é dirigir, no nosso caso específico de hoje, dirigir alcoolizado. Então, dirigir alcoolizado em excesso de velocidade, a sociedade vai estar dizendo no tribunal do júri se aquela conduta, dentro daquela sociedade, que pode ser Florianópolis, pode ser Capinzal, pode ser Ponte Serrada, vai dizer se permite aquele tipo de comportamento. Até que ponto a sociedade quer dar essa resposta. Então, é importantíssima, o Ministério Público vê como muito importante que esse tipo de decisão seja submetido ao tribunal do júri. De fato, a sociedade julgando.